A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos comentar agora a segunda parte da nossa aula, né, sobre a lição de número 4, que tem como o assunto da lição a iluminação espiritual do crente. Pegue a sua revista, já colocamos o primeiro vídeo falando, né, a primeira parte da nossa aula. Agora iremos falar sobre o tópico 2 e o tópico 3 da nossa lição, que diz assim: tópico 2, a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino, e o tópico 3 é Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, para que nós possamos entender a respeito desse tópico, o 2, por exemplo, que vamos começar agora, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, nós temos que lembrar que o comentário da nossa lição está pautada no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, de 15 a 23. Né? Paulo, ele fala que está orando pelos irmãos, né? Ele lembrava dos irmãos nas suas orações, ele está fazendo então uma intercessão pelos irmãos com algum objetivo, Qual o objetivo de Paulo? Para que ele estava orando? Para que ele estava pedindo a Deus o quê? Aí ele diz, queria que você acompanhasse o versículo de número 17 da leitura bíblica em classe, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então ele pede a Deus o Pai da glória, para que os olhos do entendimento dos irmãos fossem abertos, né? Fossem iluminados, para que os irmãos soubessem, a igreja soubesse de três coisas importantes, que eles tivessem conhecimento de três coisas importantes, que está no versículo 18, que diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Então veja aí, eu gosto de mostrar aqui para os irmãos, né, no nosso quadro. Então a oração de Paulo, ele orava, ele pedia a Deus, né, em favor dos irmãos, a intercessão dele, né? Veja que a oração, Paulo pedia a Deus, né, para que Deus iluminasse o entendimento, abrisse os olhos do entendimento, e os irmãos viessem a saber três coisas importantes. Primeira coisa é a esperança da sua vocação. Segunda coisa que ele pedia para Deus iluminar os irmãos, que os irmãos conhecessem, as riquezas da glória da sua herança nos santos. E em terceiro lugar, a grandeza do poder de Deus. Tá? Então, preste bem atenção nisso. Paulo está dizendo aqui: irmãos, eu oro nas minhas orações, lembro-me de vós, para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. A oração de Paulo era para que Deus iluminasse os olhos do entendimento, os irmãos viessem a ter essa iluminação espiritual, para saber, para que os irmãos conhecessem a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança em Cristo e a grandeza do poder de Deus. Isso vem pela
pela revelação do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo no nosso entendimento. Por isso que o assunto da lição é a iluminação espiritual do crente. Então ele ora ao Senhor, Senhor, que venha, Senhor, venha através do Espírito de sabedoria e de revelação iluminar os olhos do entendimento, para que os irmãos saibam, para que, ele diz, irmãos, eu estou orando por vocês, para Deus iluminar o entendimento, os olhos do entendimento, para que saibais qual a esperança da vocação, qual a riqueza, as riquezas da glória da sua herança e qual a grandeza do poder de Deus. Aleluia! Isso vem por iluminação espiritual. O crente, ele é iluminado pelo Espírito de Deus e ele passa a conhecer através do Espírito Santo na vida dele, através da palavra, que é a espada do Espírito. Ele passa a conhecer, ele passa a saber qual é a esperança, qual é a riqueza e qual é a grandeza do poder de Deus. É isso que Paulo está falando, que é o ponto, daqui é o ponto 3, o versículo 19, né, da leitura bíblica clássica, a grandeza do poder de Deus, que é o ponto 2, tópico 2 da lição. Então veja só, vamos lá para o tópico 2 da lição, Paulo orando para que os irmãos pudessem ter essa iluminação, né, do Espírito Santo, para que os irmãos pudessem compreender através do Espírito de sabedoria e de revelação qual é exatamente qual a sobreexcelente grandeza do poder de Deus sobre nós. Isso está no tópico 2 da lição, a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. Então veja que ele está dizendo, eu quero ler até o versículo 19, né? Depois que ele fala para que Deus nosso Senhor vos dê o Espírito, sabedoria de revelação, para que saibais, aí versículo 19, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Então essa extraordinária grandeza do poder de Deus sobre nós. Ele está dizendo, irmãos, eu oro para que Deus ilumine a mente de vocês, para que vocês saibam, entendam, compreendam exatamente qual a sobreexcelente, qual é a extraordinária grandeza do poder de Deus sobre nós. Aleluia! Esse poder que é no original, inclusive está aí na lição, é dunamis, né? Que é traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Então esse poder extraordinário de Deus, essa explosão poderosa de Deus, a grandeza desse poder está sobre nós, os que cremos. Aleluia! E Paulo diz, eu quero que Deus ilumine vocês, para que vocês saibam a grandeza, a extraordinária grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos. Aí veja só que a grandeza do poder de Deus sobre nós, ele diz, sobre nós os que cremos. Aí nós podemos perceber perfeitamente como é o plano da salvação. Jesus já fez a parte dele na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, pagou o preço de resgate pela nossa vida, mas tem a nossa parte que é crer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o poder de Deus, extraordinária grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos. E Paulo diz, eu quero que o Senhor ilumine vocês, para que vocês saibam que desse poder extraordinário sobre nós. Esse poder extraordinário de Deus está sobre nós, os que cremos, que é exatamente os eleitos que creram em Jesus Cristo, que Jesus chamou de minha igreja. O poder extraordinário de Deus está sobre nós, os que cremos. Que coisa gloriosa é nós sabermos disso. E como diz aqui a lição, logo a repetição desses termos
indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Somente esse poder glorioso, esse poder extraordinário, esse poder glorioso, grandioso de Deus sobre nós é que pode concretizar as bênçãos que Deus tem para nós dentro do projeto da salvação. Nós, como igreja, sobre nós está a grandeza do poder de Deus, sobre nós, os que cremos. Glória a Deus por isso. Aí o versículo continua, versículo 19. Precisamos ter a mente iluminada para saber sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Como é que esse poder, essa sobreexcelente grandeza do poder sobre nós opera? Ele diz, segundo a operação da força do seu poder. Então esse poder está operando em nós, está em atividade, essa força do poder de Deus está operando em nós os que cremos. E como é essa operação? Essa operação é segundo a força do seu poder. Aí, meus amados, essa intensidade, essa atividade do poder, essa ação poderosa, ativa e intensa no meio da igreja, dos eleitos, daqueles que creram e estão em Jesus, é tão gloriosa que a gente vê o que Paulo está dizendo. Eu quero que Deus ilumine a mente de vocês, os olhos do entendimento, para vocês saberem, para vocês compreenderem qual é a excelência, a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus que opera sobre nós. Então, podemos ver no versículo 19, que esse poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, essa operação da força do poder de Deus foi manifestada em Cristo. Foi manifestada em Cristo. Como é que Deus manifestou a força do seu poder? Ele já manifestou em Cristo. Como? Veja aí o versículo 20 da leitura bíblica. Que manifestou em Cristo, primeiro, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, a operação da força do seu poder, Deus manifestou essa operação que é sobre nós. Deus já manifestou em Cristo de três formas. Como? Primeiro, ressuscitando a Cristo. Segundo, na ascensão de Cristo, elevando Cristo e colocando a sua destra. Terceiro, elevando Cristo acima de todo domínio e de todo poder. Então Deus já manifestou a eficácia do poder de Deus, a força do poder de Deus, a operação da força do poder de Deus já foi manifestada no nosso Senhor Jesus, quando Deus o ressuscitou. Nada segurou Jesus, a morte não pôde segurar Cristo, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, estava sendo manifestado a força do poder de Deus, aleluia. Quando ele ressuscitou, Deus estava manifestando em Cristo, nele, a força do seu poder. E esse poder está operando em nós, os que cremos. Isso é muito glorioso, que é o tópico 3 da lição. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, o poder de Deus que opera em nós, Deus já manifestou, esse poder já foi manifestado em Cristo. Não é mais um segredo, não está longe do nosso conhecimento, porque ele já manifestou em Cristo. Veja, eu quero ler de novo, que é muito importante, o versículo 19,
e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo: eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, e quando Deus iluminar os olhos do entendimento, vocês vão saber qual é a esperança da vocação, a riqueza da glória e qual a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós os que cremos. Então existe um poder de Deus, a operação da força do poder de Deus sobre nós, sobre a igreja. Ela está debaixo do poder, e nesse poder glorioso de Deus sobre nós é que está envolvendo, que está manifestando a salvação, a operação na nossa vida, o poder de Deus, a transformação, a vida com Deus, o novo nascimento, essa operação na nossa vida, sobre nós que cremos. Essa força do poder de Deus está sobre nós os que cremos. E Paulo disse: eu quero orar para que vocês sejam iluminados e vocês entendam que este poder está sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E a força do poder de Deus já foi manifestado. Deus já manifestou a força do seu poder. Como? Quando ele ressuscitou a Cristo, quando ele levou a Cristo a sentar à sua destra, e quando ele colocou Cristo acima de todo principado e domínio. Aleluia, que bênção isso aí. Então, veja só, a gente entra agora então no tópico 3, você pode ver na sua revista, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Número 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Número 2, Cristo elevado à direita de Deus. 3, Cristo exaltado sobremaneira. Tá? Então são 3 pontos importantes que a gente vai estudar agora. Primeiro, em Cristo estava sendo manifestado a eficácia do poder de Deus, quando Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aí vem o tópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo, as primícias dos que dormem. O que é a primícia? Veja, meus amados, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Aí nós vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Pega a sua Bíblia aí, é muito importante, inclusive está aí na revista esse texto, né? Capítulo 15, versículo 20, eu vou ler do 20 ao 23, que diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Então o texto está dizendo que Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. E Deus manifestou a eficácia do seu poder exatamente aí, ressuscitando Cristo dentre os mortos. E ele se tornou as primícias dos que dormem. Meus amados, a gente sabe lá em Levítico 23, 10 e 11 diz assim: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. A cevada era a primeira colheita a ser plantada no inverno. Na época da Páscoa, estava começando a amadurecer e ficaria pronto para a colheita na primavera. Segundo a lei que nós lemos aqui, a lei levítica, os fazendeiros deveriam cortar o molho da colheita e levá-lo ao templo, versículo 10 e 11, Levítico 23, para apresentá-lo ao Senhor. E aquele molho da cevada era considerado o molho das primícias,
né? Então, quando ele trazia aquele molho, né, quando estava começando ali a amadurecer, né, essa plantação, ele trazia o molho, a primícia, os primeiros molhos ali da cevada. Então ele levava o sacerdote e Deus aceitava aquela oferta chamada molho da primícia, né? E ali era exatamente Deus, quando aceitava aquela oferta das primícias ali, era Deus dizendo que ele abençoaria e daria uma colheita, uma gloriosa colheita para o povo. Então primeiro vinha as primícias, depois a colheita. É exatamente isso que o texto diz. Veja aí na palavra do Senhor, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha que coisa interessante. E quando se trazia aquele molho da primícia ao sacerdote, era ali a bênção de Deus vinha, Deus estava ali recebendo aquela primícia, e a promessa é que ele ia dar uma grande colheita. Então, quando Cristo se tornou a primícia dos que dormem, Deus está dizendo, pela eficácia do seu poder que ele manifestou ressuscitando a Cristo, que a grande colheita será real. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, porque Cristo, como a primícia, já ressuscitou. Deus já mostrou a eficácia do seu poder em Cristo. Então, Deus está garantindo que haverá a colheita. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, versículo 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro vem as primícias, claro, e depois a colheita, os que são de Cristo na sua vinda. Então será grande colheita em que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e a nossa garantia de que eles vão ressuscitar pelo poder de Deus é que Deus já manifestou a eficácia do seu poder em Cristo, tornando ele as primícias dos que dormem. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Então Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus manifestou a eficácia do seu poder que opera em nós, sobre nós que cremos. Esse poder opera em nós. Deus manifestou em Cristo, tornando ele as primícias. Isso é muito lindo. E Paulo está dizendo, eu estou orando para que a mente, os olhos do entendimento de vocês se abram para que vocês saibam disso. Que o poder de Deus já foi manifestado em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. É por isso que ele fala, o apóstolo Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Aí ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O poder de Deus já se manifestou. A eficácia do poder de Deus que opera em nós já manifestou em Cristo, ressuscitando ele. E depois os que são de Cristo, na grande colheita, na sua vinda, ele vai ressuscitar também. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Então, a primeira forma de Deus manifestar a eficácia do seu poder foi ressuscitando a Cristo. A segunda, aí veja aí da lição, nós estamos no ponto 3, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Número 1, Cristo as primícias dos que dormem. Número 2, Cristo é levado à direita de Deus. Então, Deus manifestou o seu poder quando ressuscitou Cristo. Segundo, quando ele eleva Cristo e o coloca à sua direita. Aí a lição diz assim, Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Glória a Deus por isso. Está aí a promessa, Salmo 110, é essa promessa, Atos 1,6 fala disso. Então, quando Deus cumpre essa promessa, ele está manifestando a eficácia do poder dele, essa eficácia, esse poder que atua, que opera sobre nós que cremos. Deus já manifestou, elevando a Cristo e colocando ele à sua destra.
à sua direita. Deus está mostrando a eficácia do seu poder. Glorificado seja o nome do Senhor. E junto com Cristo, quando cremos, a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, esse poder de Deus, a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus está operando em nós, tá? E Ele manifestou a eficácia desse poder, elevando a Cristo e colocando a sua destra, e nós também estamos, ele nos fez assentar nos lugares celestiais, como já vimos isso nesse texto de Efésios, nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a nossa posição, e é aqui que Deus atua, aqui que o poder de Deus está sobre nós. Nós estamos em Cristo Jesus, espiritualmente assentados nos lugares celestiais, estamos debaixo deste poder que exaltou ao nosso Jesus, e esse poder está atuando em nós. Glória a Deus, aleluia. E a terceira maneira de Deus manifestar esse poder, a terceira maneira de Deus manifestar esse poder que atua sobre nós, de Deus manifestar a operação da força do seu poder, o ponto 3 da lição do tópico 3, que diz assim: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Aleluia! Deus manifestou a eficácia do seu poder, ressuscitando a Cristo, fazendo ele se assentar à sua destra e colocando Cristo acima de todo principado. Está no versículo 21, veja aí, vamos ler o 20 e 21, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, meus amados, isso significa que Cristo, Jesus, o nosso Senhor, ele foi exaltado acima de todo o poder, de todo o mal, de todo o bem. Ele está acima de tudo, de todo o título, ele está acima de todas as coisas, ele triunfou sobre tudo, e ele está assentado à destra do Pai. Isso foi Deus manifestando o seu poder, e esse poder é sobre nós, os que cremos. Aqui eu quero deixar uma palavra, aleluia, porque o apóstolo Paulo está dizendo: eu oro a Deus para que Deus ilumine o vosso entendimento, para que saibais qual a grandeza do poder de Deus que está sobre nós, o seu poder sobre nós, os que cremos. A segunda, a operação da força do seu poder. Eu estou orando para que vocês entendam isso, para que o entendimento de vocês sejam abertos e vocês saibam exatamente a grandeza do poder de Deus. E isso, irmãos, eu fico olhando, essa é a lição, a iluminação espiritual do crente. E eu fico olhando quantos crentes precisam dessa iluminação. Não sabem, não compreenderam ainda, meus amados, que a sobreexcelente grandeza do poder de Deus está sobre nós, os que cremos. Que Deus manifestou, que a operação da força do seu poder foi manifestada em Cristo. Que Cristo, quando Cristo ressuscitou, quando Cristo subiu ao céu e sentou-se à destra do Pai, quando Cristo foi colocado acima de todo poder e principado, este mesmo poder que atuou em Cristo está sobre nós, e agora nós estamos em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, e temos este poder atuando em nós, no nome de Jesus. E eu fico triste. Quando é que nós vamos ver a igreja sair da meninice, crente procurando cabelo dentro da Bíblia, colocando na água para tomar, para ser abençoado? Irmãos, olhe a palavra do Senhor, ore para Deus iluminar o seu entendimento, para você não cair nessas macumbas evangélicas.
para você não cair nessas coisas carnais, nessas feitiçarias evangélicas que estão inventando. Nós não precisamos disso, nós não precisamos de água ungida, nós não precisamos de cabelo dentro de Bíblia, nós não precisamos nada disso. O poder que manifestou em Cristo está atuando em nós, esse poder que fez Jesus se assentar acima de todo principado, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se nomeia neste século e no vindouro. É só usar o nome de Jesus, é só você permanecer em Cristo que você está numa posição de autoridade espiritual e o poder de Deus está sobre nós. E é aí que nós repreendemos todo o mal, é no nome de Jesus, é no poder que atua em nós, sem precisar de macumba evangélica, de cabelo dentro de Bíblia. Acaba com isso, igreja brasileira, vamos crescer na fé, em nome de Jesus. Vai estudar a Bíblia, peça para Deus iluminar o seu entendimento. Nós não precisamos disso. A nossa posição é estar em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, e Cristo está acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e o nome que se nomeia acima de todo nome. No nome de Jesus é que nós vencemos as trevas, o poder do mal, a mortandade que assola ao meio-dia. É através do nome de Jesus e dessa nossa posição em Cristo que nós vencemos todo o mal, e não com essas mandigas velhas que estão falando por aí. Cabe com isso e vá buscar a Deus, vá orar para que Deus ilumine o seu entendimento, para você saber a grandeza do poder que opera em você. Meu Deus do céu, quando é que o povo evangélico vai acabar com essas palhaçadas que existe e buscar na palavra de Deus o entendimento? Qual é a nossa posição como crente? O poder de Deus que atua sobre nós, os que cremos, está aqui na palavra de Deus. Irmão, vai ler a Bíblia, irmão. Vai buscar Deus na palavra, para você não cair nessas armadilhas malignas. Meu Deus do céu, há um poder glorioso operando em nós, que foi manifestado em Cristo, e esse poder atua na nossa vida. Que Deus abençoe o povo brasileiro, e a nossa igreja possa sair, a igreja do Senhor possa sair desse mundo místico e possa ter o entendimento, a iluminação espiritual para ser abençoado por Deus. Irmão, estude a lição, que você não vai cair nessas armadilhas carnais, malignas. Você sabia que feitiçaria é obra da carne? Só você ler lá em Gálatas. É obra da carne que está entrando dentro do mundo evangélico. Nós não precisamos dessas coisas. O poder de Deus atua em nós, sobre nós. E esse poder foi manifestado em Cristo, e Ele está acima de todo poder, principado e potestade e mal, e nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, e é esse poder que nos guarda do mal, que nos livra do mal, e é no nome dele, é nessa posição em Cristo Jesus que nos fazem serem vencedores, que nos faz termos uma vida vitoriosa como crente em Jesus. Que Deus abençoe você, Deus ilumine a mente do povo brasileiro, dos crentes, dos que creem, para que eles possam saber, Senhor, qual a grandeza do poder que atua neles. Meu Deus, Deus abençoe você, meu irmão. Aleluia. Vá para a palavra de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Nós estamos numa posição de glória, o poder de Deus atua em nós. Esse poder que elevou Cristo acima de todo o principado, e nós estamos em Cristo Jesus, nós os que cremos, e o poder de Deus opera em nós, por isso que somos vencedores. Deus abençoe você, que você possa guardar esta palavra e estudar a palavra de Deus para não cair nessas coisas erradas que surgem no meio evangélico. Que Deus abençoe a nossa igreja no Brasil.